Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho principalmente sobre o RStudio, né? Como é que funciona, quais são as principais áreas da tela. Então vamos abrir aqui o RStudio. Então o RStudio é dividido em quatro grandes áreas, né? Aqui na área da esquerda, eu vou já reposicionar, depois eu explico como é. Aqui na área da esquerda, geralmente ficam os scripts, né? O script da aula de hoje, um script novo. Se você criar um novo script, ficaria aqui. Os scripts são onde ficam organizados os códigos no R, né? Aqui embaixo geralmente fica o console. Aqui na direita as variáveis de ambiente. Por exemplo, se eu definir, sei lá, x recebe 2 e rodar isso aqui, né? Eu posso dar comando de enter, aí fica definida aqui do lado direito a variável de ambiente. Deixa eu fazer outro comando. Y recebe 3. Eu posso rodar essa linha, Y recebe 3, ou Command Enter, Ctrl Enter, eu acho. Não. Eu posso salvar esse script ou não. Não vou salvar agora. Esse aqui fica as variáveis de ambiente, um pouco do histórico do comando, conexões, que não vem ao caso. O principal aqui são as variáveis de ambiente. E aqui na outra área fica onde está o teu diretório, os arquivos, plot, que a gente vai ver depois, pacote, helpers e views, né? Principalmente são esses aqui. Realmente os plots, help de função e assim sucessivamente. Por questões de visualização, né, eu vou mudar o meu panel do meu console para a direita e eu vou minimizar nas aulas esses dois aqui, porque geralmente o que importa para vocês são o meu script, que vai ficar na esquerda, e o meu console, que vai ficar na direita, que vai ser o que vou rodar no R, correto? Então, se você nas aulas vocês vão ver aquela posição, quando vocês inicializarem o RStudio, vocês vão ver aquele posicionamento inicial e nas minhas aulas vocês vão ver gravado dessa forma. Tá? Algumas características do R, né? Atribuições de variáveis, eu posso fazer de duas maneiras. X, símbolo do igual, de atribuição, que nem de outras linguagens, ou por questões históricas, esse símbolo aqui, essa combinação de símbolos, né? Menor e o traço, quer dizer que é atribuição. Tá? O R, eu não tenho que declarar uma variável antes de usá-la, eu posso simplesmente substituir. Eu posso fazer em determinado momento x recebe 2 e logo em seguida x recebe 3. E o conteúdo da minha variável x vai ficar mudando, certo? Se eu vier aqui, eu vou estar aqui, ó, x está com conteúdo 3 e o y está com conteúdo 12. Tá? Como é que o RStudio lista as variáveis que estão no teu ambiente? Existe esse comando aqui, ls. Ele vai listar todas as variáveis ou objetos, como alguns gostam de chamar, que estão na tua seção do R. Tá? Se eu quiser remover uma variável, eu posso vir aqui, remover o meu y, por exemplo. Eu dou um novo comando, ls, vai estar apenas o meu x. Se vocês forem verificar aqui, vai estar apenas o x. Eu posso limpar, olha, vou limpar todo o meu workspace. Você tem certeza que quer remover? Sim, quero remover. Certo? Limpou meu workspace. Eu venho daqui, ls está vazio. Um vetor de tamanho, de caractere de tamanho vazio. Eu vou mostrar para vocês como eu limpo na linha de comando também. Então vou criar x recebe, vou colocar uma string dessa vez, teste, y, deixar aberto ali para vocês, 45. Tá? Se eu der o helper aqui na minha função rm, né, é uma função que remove os objetos, blá blá blá. Eu tenho o remove, ou o atalho, rm, e eu tenho um parâmetro, olha, lista, que eu posso passar um vetor de caracteres para lá. Vocês lembram que eu fiz o ls aqui? Isso aqui é um vetor de caracteres. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, remove. Qual é a lista de objetos que eu quero? Todo mundo que vem do meu ls. Aí eu removo todo mundo. Certo? Da minha seção. Tudo bem? Então, nós vimos aqui, lista padrão. Vamos falar um pouquinho de vetores, né? O R pode receber uma variável 1, 2, receber um string, mas eu posso receber, como está aqui, eu não vou digitar, vou rodar daqui. Eu posso receber x
de 1 a 10. Aí ele tem um inteiro, que vai ser um vetor de inteiros, que vai ser de 1 a 10. Eu posso fazer x mais 2. Reparem no seguinte, o meu conteúdo de x permanece inalterado. Isso aqui, esse comando aqui, 2.10, cria um vetor que vai de 1, incremento de 1 em 1. 1, 2, 3 até o final 10. Então, início e fim. Né? Quando eu faço x mais 2, eu estou somando todos os elementos desse meu vetor x bem aqui com 2. Então, eu faço aqui embaixo x mais 2. Então, todos os elementos do meu vetor x eu estou somando com 2. Então, 1 mais 2 fica 3, 2 mais 2 fica 4, 3 mais 2 fica 5, e assim sucessivamente, certo? Diferentemente de outras linguagens que não são vetorizadas, né, em outras linguagens eu precisaria de um laço de repetição, provavelmente um for da vida, ou percorrer algum tipo de controle de repetição para fazer isso. No R não. O R é uma linguagem vetorizada, então tem vetores. Então essas operações se aplicam a todos os elementos do vetor, certo? Então vou fazer esse outro aqui, y. Então tenho minha variável x, minha variável y, tá? Eu vou fazer a soma x e y. Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem outra coisa do R, né? Eu tenho o meu x e o meu y. Então a soma de vetores de mesmo tamanho, né, também funciona, certo? Ele vai pegar vai alinhar os vetores do mesmo tamanho e vai fazer essa soma aqui, resultando nesse resultado aqui embaixo, tá? Que foi simplesmente foi impresso na shell, né? Então vai ser 1 mais 2 vai ser 3, 2 mais 3, 5 e assim sucessivamente. Pô, mas como é que ele fez ainda agora x mais 2 e funcionou? O que que ele fez? Quando eu tenho vetores de tamanho diferente, eu replico, eu crio um novo vetor do tamanho do primeiro, como se tivesse 2, 2, 2, 2 do mesmo tamanho do x e somo eles, certo? Então, por exemplo, isso aqui ficou claro? Então, por exemplo, o que que acontece? Eu tenho meu x, né? X mais 2. Beleza, meu x é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o mais 2, ele replicou para o tamanho. Então, eu poderia fazer. Como é que eu crio um outro vetor? Eu vou criar um vetor D. Certo? D recebe. Uma maneira de criar vetor passando os valores é com a função C. Né? Uma maneira auxiliar. Então, eu crio aqui. E o que é o meu D? É um vetor que tem os valores de 2 e 3. Bem aqui do lado. Eu posso fazer aqui x mais d, pode. O que é o meu x? X. E o que é o meu d? E o que eu vou jogar na variável z? Z recebe x mais d. Tá? Então, meu z ficou 3, 5, 5, 7, 7, 9. Então, bora entender o que aconteceu aqui. Tá? Vou jogar bem aqui. Eu tenho meu vetor x, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu tenho meu vetor D, que era, o conteúdo do meu D era 2 e 3. 2 e 3. E eu quero fazer essa operação. O que o R faz? Ele repete isso aqui. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E depois efetua a soma. 3, 5, 5, 7, aí 7, 9, 9, 11 e assim sucessivamente. Certo? Então, podem reparar, né, se eu somei certinho, vai bater tudo certo. Então, o que aconteceria se não batesse, se o D não fosse múltiplo do tamanho do x? Né? Então, vamos jogar na variável f 3 posições. O meu f
como é o f, tem 3 elementos. Então, se eu fizer x mais f, aí ele vai dar um problema. Eu vou dizer, olha, o objeto mais longo não é múltiplo do objeto menor. Aí ele não consegue fazer a soma vetorizada, certo? Então, né, o que falta ver aqui? Tudo que eu estou fazendo, x mais 2, tudo se perde. Se eu quisesse que o x que está com esse valor recebesse esse resultado, dele ser incrementado por 2, eu tinha que fazer x recebe x mais 2. Aí o meu x seria incrementado por 2, certo? Então, o que nós vimos aqui? Nós vimos uma breve introdução sobre o RStudio e como funciona o R com essas operações vetorizadas.